Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui, gravando esse vídeo para vocês em razão da suspensão das nossas aulas aí presenciais e eu quero trazer a oportunidade de dialogar com você sobre a formação do processo, né? Tema que eu já enviei o material para vocês aí por escrito e eu vim aqui tecer algumas palavras, alguns comentários a respeito deste material para complementar as informações nele constantes, tá ok? Em breve a gente vai fazer uma aula, uma videoconferência, no horário de aula, para que vocês possam esclarecer eventuais dúvidas que tiverem a respeito da nossa matéria de forma dinâmica, e a gente consiga responder tudo isso. Bom, pessoal, a formação do processo dentro do processo civil, ela é capitulada no artigo 312 do CPC de 2015. E ela vai falar para nós exatamente que o processo ele se inicia, então nós estamos falando de sua formação, o start inicial para a formação do processo é nada mais nada menos do que a propositura da petição inicial. A petição inicial ela confere a abertura, o início do processo, que após a formação da relação jurídica processual com a citação do réu, esse processo vai se desenvolvendo a partir da execução dos atos processuais que foram objetos de estudo nas nossas últimas aulas. Então, o pontapé inicial se dá com a propositura da petição inicial. Podemos até dizer para vocês que a data de distribuição da petição inicial equivale à sua data de nascimento, a data de nascimento do processo. O processo nasce a partir do momento em que a petição ela é distribuída. Ok? Muito bem, pessoal. Já que a petição inicial ela é este instrumento tão valioso, e tão importante para a formação do processo, a gente precisa de analisar toda a estrutura dessa petição inicial. Tá? Muito bem, eu começo no tema que foi enviado para vocês, utilizando de uma classificação que foi dada por Fred Didier na sua obra, O Curso de Direito Processual. Ele começa fazendo uma diferenciação entre a petição inicial e a demanda, que seria ali a pretensão, propriamente dita, da parte que vai ser deduzida em juízo. Ele faz uma diferenciação muito interessante sobre petição inicial e demanda, dizendo que as duas, muito embora se complementem, elas não se confundem. A demanda, ela é a matéria, o conteúdo, aquilo que o indivíduo espera do juízo. A petição inicial é o instrumento, é a forma deste conteúdo. É um modus operandi, é o meio pelo qual essa pretensão será deduzida em juízo. Okay? Então nós temos que a demanda é o conteúdo, já a petição inicial é a forma dada a este conteúdo. É a forma que eu devo utilizar para pleitear em juízo a minha pretensão. Okay? Por isso que a demanda, a petição inicial, ela vai ter alguns requisitos previstos na lei processual para o seu regular desenvolvimento. Estes requisitos estão no artigo 319 do Código de Processo Civil, ao qual nós vamos analisar agora. Okay? Muito bem, pessoal. Na petição inicial, é fundamental que ela se inicie com o seu endereçamento. Lá no cabeçalho da petição, nós vamos endereçar essa peça processual. É como se a gente estivesse escrevendo uma carta a alguém. Ela tem que ser endereçada, ela tem um destinatário. E esse destinatário, para nós, ele é o juízo. Okay? O artigo 319 esclarece bem que a petição inicial designará o juízo a qual ela é dirigida.
Essa designação do juízo, ela é importante para dizer o seguinte, olha, o juiz ele não é mais o detentor do processo. O juiz ele é mero agente, funcionário, aplicador da lei. A jurisdição cabe ao Estado. Por isso que direcionamos a nossa peça ao juízo e não mais ao juiz. Então, pessoal, na redação das peças de vocês, podem esquecer aquilo que vocês visualizam muitas vezes em peças de advogados mais antigos. Excelentíssimo Senhor, Doutor, Deus do céu, da terra, né? Esquece isso. Hoje é ao juízo, ok? As demais conjunturas, elas estão inerentes à competência. A competência em razão da matéria e a competência em razão do território. Ok? A competência em razão da matéria vai dizer qual é o órgão judiciário responsável para o conhecimento dessa matéria. Ok? Essa matéria, muitas vezes vinculada também à pessoa que titulariza essa relação processual. Por exemplo, o artigo 109 do texto constitucional vai dizer para nós que compete aos juízes federais processar e julgar as ações em que a administração pública federal, direta ou indireta, né, for parte na condição de autora, ré, interessada, litisconsorte, assistente. Então, toda vez que eu tiver um ente público federal, nós vamos ter como competência a Justiça Federal para o exame e regular processamento dessas ações. Quando nós estivermos falando de um ente público, mas estadual ou municipal, né, isso caberá à Justiça Comum Estadual. Okay? O mesmo acontece no que se refere aos entes privados. Okay? Se nós estivermos falando, por exemplo, de uma empresa pública federal, como a Caixa Econômica, Justiça Federal. Se nós estivermos falando, por exemplo, né, de um Bradesco, uma entidade privada, Justiça Comum Estadual. Okay? A Justiça Comum Estadual, ela é fracionada por comarcas, né? O limite territorial dela, sua circunscrição territorial, ela é dividida em comarcas, ok? Então você vai identificar nesse momento da elaboração da sua peça o juízo, né, a qual ela é dirigida, o juízo de direito, por exemplo, da vara civil, a matéria está sendo debatida, né, a vara civil da comarca de Belo Horizonte. Ok? Agora, se for um ente público federal, ao juízo federal, né, da vara federal, ok? Da seção judiciária do Estado de Minas Gerais, ou subseção judiciária de Contagem, ou subseção judiciária de Sete Lagoas. Muito bem. As varas federais, elas são divididas em seções e subseções, ok? Nós temos aqui que observar isso no momento de indicar aí o endereçamento da nossa petição. Em seguida, nós passamos à qualificação das partes. Qualificação das partes, também inserida lá no artigo 319. Essa qualificação é importante para que a demanda seja proposta a quem deva, de fato, responder sobre aquela pretensão. Né? A qualificação do autor, ela sempre deve ser completa, né? Por exemplo, indicativo do nome, do prenome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF. Tá? Nós vamos ter ali uma exigência agora da indicação do endereço eletrônico, que é o e-mail, ok? E a endereço físico, né, presencial, com respectiva indicação do seu CEP. Essas mesmas recomendações se exigem para o réu. Agora, pessoal, existem algumas situações muito particulares em que nós não temos todas essas informações, né? As informações mais importantes para a figura do réu, muitas vezes, é a alcunha ou o nome pelo qual ele é conhecido e o local onde ele se encontra, para que eu consiga, de fato, operar a citação do mesmo. Tá?
mesmo o local onde ele se encontra, muitas vezes não temos esta informação, o que vai ensejar, inclusive, a sua citação por edital, né? Situação que nós já debatemos em sala de aula, ok? Agora, pode ser também que eu não possua algum documento que ali me é solicitado para a defesa dos interesses do autor, ok? Vamos imaginar, por exemplo, que eu estou ingressando, tá? Em nome de uma determinada pessoa, né? Vamos imaginar ali uma situação fática aqui, tá? Eu tenho uma menor de 16 anos de idade que se encontra grávida, né? E eu pretendo apresentar um pedido judicial de alimentos gravídicos. E no momento em que eu vou fazer essa petição inicial, eu me deparo com a seguinte situação: essa moça, ela não está inscrita no CPF, não possui ainda a inscrição no CPF. Como fazer? Eu tenho uma demanda extremamente urgente, trata-se de alimentos, trata-se de uma situação que vai estar intimamente ligada à mantença, ao direito de subsistência dessa pessoa. Bom, nesse caso, eu vou propor a ação, mas vou informar, né, num capítulo à parte, aberto ali, de forma introdutória, de forma preambular na minha petição inicial, o porquê não estou informando aquele documento, esclarecendo ao juízo o porquê de fazê-lo daquele modo. Ok? Isso é uma autorização contida nos parágrafos do artigo 319. Basta fazer a conferência lá depois, ok? Em seguida, pessoal, nós vamos ter aqui uma dinâmica muito importante, né? Depois que passarmos ali a qualificação das partes, muito embora não seja um requisito expresso descrito pelo artigo 319, tem que é um requisito importante, pois várias vezes é objeto de cobrança na prova de ordem, né, a qual nos submetemos quando no término de nossa graduação. É o nome da peça processual e o fundamento dessa peça processual. No direito civil, existem várias ações que possuem nome próprio, né? Não só no direito civil, mas em outras dinâmicas também, como por exemplo do direito administrativo. Se você vai ingressar como um mandado de segurança, não tem como fazer uma petição inicial com outro nome. O nome é mandado de segurança. Tá? O direito civil nos dá outros nomes de ações, né? Como, por exemplo, ação de consignação e pagamento, né? Ação quanti minores, né? Ação de ação pauliana, né? Nós temos aí alguns nomes específicos de algumas demandas que a doutrina ou a própria lei nos fornece. Tá? Esse nome iuris da peça ele tem que ser observado. Mas nós podemos utilizar muitas vezes nomes genéricos. Né? Quando a lei não nos deu o nome próprio à peça, podemos utilizar, né, a ação ordinária como um instrumento genérico de nome de peça processual. E aí, a ação ordinária com pedido de indenização, ação ordinária com pedido de cobrança, a gente pode complementar, dar uma floreada, ok? Ou então, eu posso dar nome à peça processual indicando o objeto, né, que eu estou demandando ali frente àquela peça. Como, por exemplo, a ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais. Né? Nós temos ali a identificação do objeto e eu estou atribuindo o nome da peça a esse objeto. É fundamental que a gente apresente também lá nessa estruturação, tá, o fundamento legal que baseia essa pretensão. Isso muitas vezes é exigido nos exames de ordem. Né? Qual é o fundamento daquela peça processual? Quando a gente pode utilizar um fundamento genérico previsto no artigo 319, né, ou dar aquele fundamento que mais se aproxima do objeto que está sendo tratado. As ações de indenização, por exemplo, o artigo 186, artigo 927, né, do Código Civil, artigo 319 do CPC, sempre serão uma boa alternativa. Ok? Fiquem atentos a isso. Seguindo, pessoal, nós vamos ter
que é necessário para a produção da peça processual, né, a indicação dos fatos e dos fundamentos que embasam essa pretensão. Os fatos e os fundamentos que embasam essa pretensão é algo extremamente importante para a nossa petição, ok? Exatamente por quê, pessoal? É nesse momento em que eu vou apresentar ao juízo a narrativa juridicizada do evento, né? Da minha demanda, ok? Então eu vou apresentar ao juízo uma narrativa do que aconteceu e o enquadramento desta narrativa dentro do direito, né? Mostrando para esse juízo que a minha pretensão ela tem uma base normativa que a sustenta, ela está consubstanciada em um texto normativo que me autoriza, né, ou me legitima a realizar aquela pretensão. Ok? Então é extremamente importante que vocês tenham ali uma construção com riqueza de detalhes, com riqueza de informações. Ok? Mas muito cuidado. Vários alunos acham, né, que a construção dos fatos e dos fundamentos, né, é a mera indicação do fato, do caso que é apresentado, e em seguida o recorte de artigos ou dispositivos de lei. Não é bem assim. Costumo dizer, pessoal, que nós temos que saber construir essa peça. E uma informação interessante é a construção da peça a partir de um silogismo. Silogismo este que eu desenhei para vocês aí no material enviado. Okay? O que é um silogismo? É uma construção de raciocínio. Okay? E isso se dá bem com as respectivas petições iniciais. Veja só, no silogismo a gente trabalha com o que nós chamamos de premissa maior, premissa menor, tá? E conclusão. Na premissa maior, eu sempre vou ter um instituto jurídico. Eu vou ter o direito, eu vou ter a lei, eu vou ter a doutrina, a jurisprudência, a súmula. Já na premissa menor, eu vou ter o fato da vida, ok? É a minha causa remota, é o fato que está embasando a minha pretensão, ok? E na conclusão, eu vou estar ali extratando a minha pretensão, a minha demanda, o meu desejo, o meu pedido, né? Vamos imaginar, por exemplo, a presente situação, ok? Olha, o artigo 186 e o artigo 927, ambos do Código Civil, dizem para nós o seguinte: aquele que violar, por ação ou omissão, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito e fica obrigado a reparar o dano, ainda que cometido, né, apenas sobre o plano moral, ok? Ou seja, aquele que, por ação ou omissão voluntária, imperícia, imprudência, negligência, violar direito e causar dano a outrem, comete um ato ilícito. E aquele que comete um ato ilícito fica obrigado a reparar o dano, ainda que exclusivamente moral. Esse, pessoal, é a nossa premissa maior. É um instituto jurídico que eu vou trabalhar com ele. A premissa maior, a premissa menor, ela é o fato da vida. Eu vou apresentar a seguinte narrativa, né? Realizei o pagamento da minha conta, da minha dívida, do meu boleto bancário, do meu empréstimo, no dia do vencimento. No entanto, estou sendo cobrado por essa dívida já paga pela respectiva instituição financeira. Nesse caso, não cabe a respectiva cobrança porque já fiz o pagamento.
e ainda assim ela, empresa, negativou indevidamente meu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Bom, nesse caso, senhores, vocês apresentaram aqui o respectivo fato da vida, a premissa menor. O que aconteceu? Olha só, lá em cima, na premissa menor, vocês apresentam uma narrativa de direito dizendo aquele que por ação ou omissão voluntária a empresa está cobrando ilegitimamente uma dívida. Ela pratica uma ação comissiva. Ela está cobrando uma dívida já paga. Ora, ela violou um direito, o direito desse indivíduo ao crédito. Promoveu a negativação indevida disso, do nome desse cliente. Automaticamente isso gerou para ele um dano moral. Suportou um dano. Fica então obrigada essa empresa a quê? A reparar este dano. E essa é exatamente a nossa conclusão. Depois de estabelecer a premissa maior, a premissa menor, eu vou dizer o seguinte: diante do exposto, considerando que a empresa negativou o nome do autor de forma indevida, está a empresa obrigada a reparar os danos morais por ele suportados. Pessoal, percebam o seguinte: quase nessa narrativa não há necessidade de transcrição de dispositivos, não há necessidade de menção de artigos de lei. O que é mais importante é a exposição do fato jurisdicizado, ou seja, é aquela exposição dos fatos sobre um conteúdo, a partir de um viés jurídico. Essa é a ideia de apresentação dos fatos e dos fundamentos do respectivo pedido, constituindo então a nossa causa de pedir. Em seguida, pessoal, nós vamos ter a necessidade de se apresentar os pedidos e os requerimentos. São duas coisas distintas, ok? Nos pedidos, eu vou sempre apontar a pretensão, aquilo que eu desejo, aquilo que eu espero haver com a sentença, ok? Já os requerimentos, esses constituem os procedimentos, aquilo que precisa de ser realizado para que aquele processo chegue à condição de ser sentenciado. Quando eu proponho a petição inicial, eu estou dando start, abertura ao processo. Mas a relação jurídica somente se forma a partir da citação. E quem tem que promover a citação? Eu, autor. Então, um dos primeiros requerimentos que preciso de formular na minha petição, né, é exatamente o requerimento de citação. A citação do réu para que ele venha compor essa relação jurídica processual. Então eu tenho, diante do exposto, pede, apresento a minha pretensão. E para tanto, e para atender a essa dinâmica, requer a citação do réu para que, querendo, compareça ao processo e apresente as defesas que possuir, advertido dos efeitos da revelia e da confissão quanto à matéria de fato. Então nós vamos ter aqui, né, um detalhamento, tá, do meu requerimento. Em seguida, pessoal, depois que os requerimentos são produzidos, nós vamos ter a indicação das provas, né? Que são os elementos que eu desejo produzir no processo para comprovar os fatos constitutivos do meu direito. Esses requerimentos, né, eles têm pouca utilidade, porque eu vou ter de renová-los em momentos posteriores, ou o juiz poderá solicitar a produção de prova de ofício.
ok? Em seguida, eu tenho como obrigatoriedade indicar na minha peça se eu tenho o desejo de realização de uma audiência preliminar. Essa audiência preliminar tem como objetivo chegar numa mediação ou numa conciliação sobre esse instituto. Não sou obrigado a me conciliar. Se não desejar essa conciliação, posso informar na petição inicial. Neste caso, o réu já vai ser citado diretamente para ofertar sua contestação. Mas se eu acho que a conciliação é possível, né, e ela é uma forma útil, ela é uma forma extremamente ágil de solução de litígios, eu posso manifestar o meu desejo em promover a conciliação. Dessa forma, o réu vai ser citado para comparecer inicialmente a essa audiência de conciliação. Somente após a tentativa frustrada da conciliação é que inicia o prazo dele para a apresentação das contas da contestação. Ok? Em seguida, pessoal, eu vou ter que atribuir à respectiva causa um valor. Eu tenho que atribuir à causa um valor econômico. E o valor econômico atribuído à causa, ele está previsto e regulamentado pelo artigo 291 e 293 do CPC. Lá nos orientam, né, em respectivas demandas, qual é o valor que a lei indica que deve ter as causas. Perfeito? Além disso, né, já no fechamento da minha peça processual, eu vou indicar ali o local, a data, né, em que é produzida essa peça, vou indicar a assinatura do advogado com a sua ordem, sua OAB, né, e a indicação do Estado da Federação onde ele está escrito. Ok? Pessoal, essa foi uma exposição aqui para vocês, né, do conteúdo contido aí no material que foi enviado. Em breve nós vamos fazer mais conteúdos e eu vou disponibilizar para todos vocês. Grande abraço, né? Fiquem com Deus. Espero que tenha sido útil o vídeo, né? E façam um estudo dedicado desse material, porque a petição inicial, além dela promover essa abertura da peça processual, né, do processo propriamente dito, ela é um instrumento extremamente relevante, né, para o exercício profissional de vocês. Lá no material que eu passei, tem um caso prático profissional, né, que envolve inclusive temas que a gente abordou aqui nesse vídeo, e vocês vão tentar com ele elaborar aí, né, uma petição inicial. Essa tentativa, né, a gente vai esclarecer as dúvidas que vocês possuíram com ela, tá, na videoconferência que vamos realizar. Beleza? Grande abraço a todos, fiquem com Deus.